O pessoal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu peço aos amados que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Nós iremos fazer uma leitura a partir do versículo 19. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 24 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? A igreja pode sentar. Deus amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor me concede, e nessa noite com a igreja, Senhor, podermos meditar na Tua Palavra. Eu te peço, Deus, que nessa noite me use para a glória do Teu nome, para o Teu louvor, para o Senhor falar também ao coração da igreja que nessa noite se reúne comigo, Senhor, para Te adorar, e que essa palavra, Senhor, que foi lida nessa noite, possa encontrar, Senhor, em cada coração um lugar para ficar, Senhor, para frutificar, Senhor, e dar os seus frutos. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um. Eu te agradeço, Deus, por esse momento precioso que o Senhor já me concedeu, Senhor, mesmo antes desse dia ou dessa hora ter chegado. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, que Jesus possa vos abençoar e nos abençoar nessa noite. Domingo o pastor me comissionou para nessa noite estar com a igreja aqui para que eu pudesse trazer uma meditação. Era a irmã Daniele que traria essa meditação, mas ela não pôde estar aqui. O pastor viajou junto com os outros obreiros, foram para Campina Grande. Eu não pude me ausentar por causa que eu tenho meu sogro, vive com a gente, então ele é uma pessoa idosa, não poderia ficar só. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu não acredito em coincidência no reino de Deus, eu acredito em providência. Amém? E eu acredito que nessa noite o Senhor queria que eu estivesse aqui reunido com a igreja nesse momento, para a gente adorar o Senhor. Meus amados irmãos, mas antes de adentrarmos esse texto e nós podermos meditar nele,
eu queria fazer algumas considerações antes desse momento. Amados irmãos, ultimamente eu tenho estudado duas fontes de ensino. A primeira e a mais importante me levou à segunda fonte de ensino, não tão importante, mas que importa ser conhecida, para que nós possamos amodá-la ou adequá-la à primeira fonte de ensino. A primeira fonte de ensino que eu tenho estudado é a palavra de Deus. Palavra inspirada por Deus, escrita por homens, com um propósito. Com o propósito de falar ao coração humano, falar ao ser humano para que ele se oriente bem e viva bem com Deus e viva bem com o seu próximo. A segunda fonte de ensino que eu tenho estudado, ou tenho analisado, é a natureza humana. É a história humana. E tenho percebido, quando eu faço isso, que todas as vezes que ela não deu atenção à palavra de Deus, ou essa primeira fonte de ensino, ela fracassou. Está repleto, basta você ler a história da humanidade, a história dos nossos pais na fé, e nós vamos perceber que a maioria deles, por não dar atenção a essa primeira fonte de ensino, eles têm fracassado. E não é diferente conosco quando nós não damos atenção à palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta Deus como alguém 3 vezes santo. Quando Isaías tem uma visão, que é comissionado, é chamado para uma missão, ele tem uma visão e vê os servos do Senhor bendizendo ele como alguém 3 vezes santo. No livro de Apocalipse, no capítulo 8, se não me falha a memória, no versículo 4, também, João tendo uma visão, Deus está sendo mencionado como alguém 3 vezes santo. E essa mesma Bíblia, ou esta fonte de ensino, vai apresentar o homem como alguém pecador, destituído da glória de Deus, carente de Deus. O livro de Romanos, no capítulo 3, versículo precisamente 12, e no versículo 23, nós iremos ver isso. Aí, amados irmãos, veja bem, no secular, as empresas têm suas diretrizes, os governos têm suas regras, que devem ser obedecidos. Com isso, os direitos são garantidos aos cidadãos, mas se eles se descumprirem essas diretrizes, essas regras, eles serão penalizados por descumprirem essas regras e essas normas. E são estas regras, estas normas, que indicam a postura que deve assumir um cidadão diante dessas instituições. E a maioria as veem como boas, muitas vezes algumas delas sendo injustas. Aí Deus, que é santo, Deus que é justo, Deus que é verdadeiro, Ele vem, aí Ele cria o mundo, Ele cria as pessoas, e Ele estabelece um padrão, para que o homem siga e transforme ou corrija o seu modo. O microfone está falando, isso aqui eu vou passar para esse outro. Veja, amados irmãos, Deus nos deu enormes privilégios, que não seria tirado caso o homem obedecesse a sua palavra ou este padrão estabelecido por ele. Mas se ele desobedecesse esse modelo ou esse padrão, ele perderia direitos, ele perderia privilégios, ele perderia o poder e ele perderia o domínio. Por quê? Ele morreria. A palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso. Então, todas as vezes que eu decido fazer uma escolha de obedecer à palavra de Deus, então vou ter Deus do meu lado, Deus dirigindo o meu coração. Há algo denominado na Bíblia, e isso que está denominado na Bíblia como pecado, é exatamente uma ação rebelde do homem contra o seu Criador, que declarou guerra aos princípios do seu Senhor, não quis os bens e o bem que era dado por ele, mas se declarou dirigente da sua própria vontade. O homem, quando fez isso, quando eu disse estudando as fontes de ensino, a primeira, o homem fracassou porque não escolheu viver a vontade soberana de Deus. E eu muito me alegrava, amados irmãos, quando eu estava estudando isso. O homem decidiu, a partir daquele momento, não mais esperar em Deus, mas decidiu que ele seria ele mesmo autossuficiente e que a partir daquele momento ele dirigia a sua própria vontade. E nós sabemos o que aconteceu, o homem fracassou.
E foi essa declaração de independência que o colocou, eu digo, em um solo escorregadio, sem chance de ficar de pé, para qualquer ação que não fosse a queda. Porque todos os dias nós caímos, todos os dias nós pecamos, e todos os dias nós precisamos da boa mão do Senhor para nos erguer, para nos levantar. O homem, toda ação que ele faz, ele vai cair, se ele não tiver Deus auxiliando ele. O homem pensou, amados irmãos, que seria dono de algo maior do que aquilo que ele já tinha. Ele quis ser como Deus. E o que era que o homem tinha maior do que tudo? Ele tinha Deus consigo. Ele tinha a provisão, ele tinha o cuidado, ele tinha a proteção e ele tinha a comunhão com Deus. Ele tinha tudo, mas ele achou que ele não tinha e ele precisava de mais. E foi exatamente aí que o homem fracassa, que o ser humano fracassa, por não dar atenção a Deus. Deus deixou de ser naquele momento a autossatisfação do coração humano, que passou a partir daquele momento a buscar o transitório para satisfazer o seu próprio coração. Deus não era mais o suficiente para o homem, amados. E foi, a mentira do diabo levou o homem a acreditar que poderia ser como Deus. Mas o fato é que descobrimos que Deus é verdadeiro. Deus disse: se eles desobedecessem, eles morreriam. E por que o diabo fazer isso? Porque ele, sabendo que o homem acreditaria na sua palavra e não na de Deus, ele afastaria o homem de Deus. Com isso, ele dominaria o homem como escravo. Esse foi o intuito, esse foi o propósito do diabo: afastar o homem de Deus, buscando nas coisas algo que ele achava que era melhor do que a presença de Deus. Amados irmãos, o pecado se tornou a cadeia que nos prendeu ao governo do mal, sem chance de liberdade. Mas Deus, eu digo, que é a força maior de toda força e de todo poder, quis nos dar uma segunda oportunidade e uma segunda chance. Aí nos enviar alguém livre, com autoridade e poder, para nos dar mais uma vez a liberdade que nós não tínhamos. Ele nos manda quem? Jesus, para nos dar uma segunda oportunidade. E você tem nessa noite essa segunda oportunidade, reconhecendo que você é falho, reconhecendo que você precisa de Deus para acertar na sua vida, porque os nossos acertos dependem exclusivamente de Deus. A mentira do diabo disse que nós seríamos como deuses, conhecedores do bem e do mal. Mas o fato é que nós descobrimos que Deus é verdadeiro, não foi? Disse que morreriam se desobedecessem e morreram nos seus delitos e pecados, perderam os privilégios que tinham junto de Deus. Eu, estudando essa primeira fonte de ensino, a Bíblia, a palavra de Deus, a primeira vez que eu ouço, ou que eu vejo, que eu leio a palavra pecado, está escrita lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7. Quando Deus está dando conselhos a Caim, por causa da oferta que havia recebido dele e a oferta que havia recebido de Abel. Aí Deus diz a ele: olha, o pecado jaz à porta, mas compete a você dominar o pecado. Você tem que fazer uma escolha, eu tenho que fazer uma escolha quanto à palavra de Deus, quanto àquilo que eu escolherei viver. Mas apesar de que esteja escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, o pecado está antecedido a esse momento aqui. Sabe por quê? Porque o pecado tem origem na rebeldia e na desobediência à palavra de Deus. Por isso que é importante, quando Deus falar conosco, a gente dá atenção à sua palavra, porque ela é fiel e ela é verdadeira. Nós temos que mudar a nossa condição perante Deus.
Nós temos que ir até Deus sabendo que nós somos falhos e que nós somos carentes deles, que nós caímos todos os dias e nós fracassaremos todos os dias se Deus não estiver conosco. Amém, meus amados? Essas eram as considerações que eu queria tecer nessa noite. Amados irmãos, o texto aqui que nós lemos nessa noite, isso foi dito, sabe por quem? Por Jesus. Essa fala foi dita, este ensino foi pregado e foi anunciado pelo próprio Jesus. Pode até parecer um texto longo ou um texto curto para alguns, mas também faz parte da mensagem de Jesus. Amados irmãos, esse texto que nós lemos na noite de hoje, eu quero dar como título dessa mensagem, como na maioria das vezes eu tenho a oportunidade, e na maioria das vezes os textos das mensagens que o Senhor me concede têm sido perguntas. E a minha pergunta nessa noite para a igreja é: você tem se nutrido de Deus ou do mundo? Guarda essa pergunta no seu coração, porque ela está guardada no meu. Você tem se nutrido de Deus ou do mundo? Tem sido a palavra de Deus que tem pautado a sua vida? Ou tem sido o mundo que tem construído a sua vida? Isso é o título da mensagem de hoje. Meus amados irmãos, este texto que nós lemos faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é composto de 3 capítulos, versículo 5, versículo 6 e o versículo 7, aqui no livro de Mateus, onde nós lemos o capítulo 6. Para alguns estudiosos, ou para os estudiosos da palavra de Deus, o Sermão do Monte é a carta magna, ou a constituição do reino de Deus. Jesus estava vindo e aqui nesse momento ele instaura a sua carta magna do seu reino. Para as pessoas que ali estavam ouvindo, para os seus discípulos que estavam junto, mas também para todos aqueles que iriam crer na sua palavra, que iria seguir esse padrão, que ia seguir esse modelo de fé que foi anunciado pelo próprio Filho de Deus. E na tarde de hoje, eu estava meditando nessa palavra, amados irmãos, e eu estava vendo que Jesus, no momento em que ele vem e prega essa mensagem, ele traz essa mensagem dentro de um cenário caótico. Por que dentro de um cenário caótico? Porque Jesus chega aqui nesse cenário e ele está pregando uma mensagem para vários grupos políticos e religiosos que estavam literalmente divididos. Quem eram esses grupos políticos, políticos religiosos, que eu posso assim dizer? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os escribas, eram os essênios, os zelotes, os samaritanos, os publicanos, os herodianos. Cada um desse grupo de pessoas que Jesus chega, que eles estariam lá porque tinha uma multidão. E quando eu digo isso, porque Jesus estava muitas vezes chamando daquelas pessoas a maneira em que elas estavam vivendo de hipócritas. Jesus estava dizendo para elas. Então Jesus chega e traz uma mensagem dentro de um cenário caótico. Mas essa mensagem de Jesus era uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança de Jesus mudaria a vida e a história daquelas pessoas, se não de todas, mas de uma boa parte daquelas pessoas, mas também não apenas a vida delas, a da vida daqueles que iriam crer na sua palavra, incluindo nós que nessa noite estamos aqui. Porque eu tenho certeza que você veio nessa noite aqui porque o Espírito Santo de alguma forma te trouxe para você estar aqui. Então essa palavra, ela iria fazer parte da nossa vida no futuro, que hoje é o nosso presente. E eu louvo a Deus por isso, amados irmãos. E eu estava pensando, amados irmãos, mas para quem Jesus prega o Sermão do Monte? A Bíblia vai nos dizer, logo no início do capítulo 5, que uma multidão se reuniu em torno de Jesus. Essa multidão queria ouvir Jesus, queria, de certa forma, por algum motivo estar com Jesus. E eu já falei em outros casos aqui, quais um dos motivos que fazia com que tanta gente queria estar presente com Jesus. A Jesus está trazendo essa mensagem, amados irmãos, primeiramente eu penso, para os seus discípulos. Por que primeiramente para os seus discípulos? Porque seriam estes que iriam dar continuidade ao ministério de Jesus depois que ele não mais estivesse. Então essas pessoas, os seus discípulos, teriam que ouvir essa mensagem, para que eles pudessem viver essa mensagem. Essa mensagem também estava sendo pregada para aquela multidão, para muitos que estavam ali, que eram leigos em relação à palavra de Deus.
para os religiosos da época também. Jesus estava pregando ela. Leia o Sermão do Monte, os 3 capítulos, você vai ver que Jesus também estava pregando para eles. E claro, como já disse, para nós que aqui estamos. Porque lá no livro de João, no capítulo 17, no versículo 20, Jesus vai dizer algo maravilhoso na sua oração sacerdotal. Ele vai dizer ao Pai: Pai, eu não oro somente por estes, mas também por todos aqueles que hão de crer através da sua palavra. Então era para nós também, meus irmãos. Mas por que Jesus estava fazendo isso, amados irmãos? Trazendo essa mensagem, porque, claro, era um propósito de Deus, mas essa mensagem do Sermão do Monte era para restaurar o ensino corrompido pelos intérpretes e pelos guardadores da lei. Porque estes homens, eles colocavam um fardo tão grande, mas um fardo tão grande para que as pessoas carregarem, que eles não carregavam. É tanto que Jesus vai dizer que eles representavam, porque a palavra hipocrisia é você representar. Eles não estavam vivendo, eles estavam representando. E Jesus colocando o dedo na ferida. Então, amados irmãos, eu louvo a Deus por o Sermão do Monte, por essa palavra que nós lemos nessa noite, que nos traz grande aprendizado. Mas qual o propósito do ensino da palavra de Deus, do Sermão do Monte, que eu aprendo quando eu li ele hoje? Para remover a ignorância. Remover a ignorância do povo, remover a ignorância daqueles que estavam guardando e pregando a palavra de Deus. Veja, amados irmãos, porque a palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou errais não compreendendo as escrituras nem o poder de Deus. Isso dito por Jesus. Então o propósito do ensino de Jesus um deles era remover a ignorância do coração do povo e botar a palavra fiel e verdadeira para que eles vivessem e fossem felizes e abençoados. Eu vejo um dos motivos do Sermão do Monte, da carta magna de Jesus, sendo um desses: remover a ignorância, salvar o perdido. Porque o próprio Jesus vai dizer que ele não veio para os justos, ele veio para os injustos. Ele não veio para os sadios, mas ele veio para os que estavam doentes. Quem está doente corre o risco de morrer. Então ele veio para salvar aqueles que estavam prestes a morrer. E isso no sentido espiritual. Jesus curou muito, restaurou a saúde de muita gente, mas o propósito dele era salvar o perdido. Terceiro, incluir o excluído. Nós olhamos para o ministério de Jesus e nós vemos por muitas vezes Jesus incluindo aqueles que estavam excluídos até mesmo pela própria religião. Jesus chega a certo momento do dia e vai para um poço. E ele se encontra com uma mulher excluída pela religião, pelo judaísmo. Jesus vai lá e inclui essa mulher. Jesus inclui alguém que estava há 12 anos como imunda. Jesus restaura a sua vida e Jesus inclui aquela mulher na sociedade. Jesus vai lá e inclui leprosos que estavam enfermos, ele cura, ele inclui. Jesus tem esse poder de incluir. Nós estávamos excluídos, nós não éramos filhos, mas ele disse que veio para os deles e os deles os rejeitou, mas deu poder a todos quanto crescem de lhes fazerem filhos de Deus. Isso é inclusão. Nós passamos a ser filhos também. E quarto, que eu aprendo aqui dentro desse texto que nós lemos: aproximar de Deus através do seu ensino quem estava distante. Veja, um homem chamado Zaqueu, ele estava muito distante de Deus, era um homem que conhecia a palavra de Deus. Quando nós lemos aquele texto, nós vamos ver que ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas esse homem se distanciou. E Jesus quis aproximá-lo através da sua palavra e do seu ensino. Jesus fala que de 100 ovelhas uma se perde. Jesus vai lá e busca para fazer parte, aproxima do pastor, aproxima de Deus aquele que está distante. E glória a Deus. Meus amados irmãos, nesse texto que eu li aqui com a igreja, e quem tiver com sua Bíblia e puder mantê-la aberta, eu agradeço. Eu vejo nesse texto 3 pontos principais do texto que nós acabamos de ler.
Eu não estou falando de lições, eu estou falando de 3 pontos principais. E quais são esses pontos, irmão Anselmo? O primeiro ponto, conselhos de Jesus para ficar bem com Deus e com o próximo. Jesus é quem está nos falando nesse texto, nessa noite. Então, ouça aquilo que Jesus disse através da sua palavra nessa noite. Ouça os conselhos dele. Então, esse é um dos pontos principais nessa noite que eu identifico nesse texto. Segundo, pergunta de Jesus que nos dará um entendimento para vivermos uma vida bem. Perguntas de Jesus que nos darão entendimento para nós vivermos bem. E terceiro ponto desse principal é afirmações de Jesus do que verdadeiramente é e serão as nossas escolhas. E eu muito me alegro, amados irmãos, que nessa noite o Senhor possibilitou esse texto ao meu coração. Porque eu sei que, antes de tudo, o Senhor falou comigo e eu precisava, antes da igreja, dessa palavra. Eu precisava dessa palavra. Eu precisava colocar o meu coração diante de Deus e me perguntar se eu estou vivendo conforme a vontade de Deus ou se eu estou fazendo a minha própria nessa vida. Porque se eu estiver fazendo a minha vida, as minhas escolhas ou a minha vontade própria, querendo ser dirigente da minha vontade, eu sei que eu irei fracassar. Então eu precisava, antes da igreja, dessa palavra do Senhor ao meu coração. E no texto, do título da mensagem, você está se nutrindo de quê? De Deus ou do mundo? Eu quero deixar como subtítulo também para essa mensagem de hoje: qual a sua maior riqueza? Qual a sua maior riqueza hoje? Eu poderia dar várias respostas do meu coração, mas a nossa maior riqueza, se o meu coração responder que é minha família, que é meu trabalho, que é a minha própria vida, então eu estarei fracassando. Porque a minha maior riqueza deve ser Deus. Deve ser Deus. Deve ser a minha maior riqueza. Caso contrário, eu irei fracassar em tudo que eu vier fazer. Por mais que tudo que eu faça dê certo, humanamente falando, mas se a minha maior riqueza não for Deus, eu terei fracassado em tudo. Eu terei fracassado na minha família, eu terei fracassado no meu trabalho, eu terei fracassado na minha profissão ou em qualquer coisa que eu escolha na minha vida. Porque a nossa maior riqueza tem que ser Deus. Tem que ser Deus. E, amados irmãos, para Deus ser a nossa maior riqueza, deve haver renúncia da nossa parte. E a renúncia nada mais é do que você trocar algo que você tem por algo que você não tem. É você trocar, vamos dizer assim, algo bom por algo extraordinário, melhor, infinitamente melhor, que é Deus. E, amados irmãos, Jesus vai dizer assim, no primeiro versículo, Jesus vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ele vai dizer os motivos pelos quais nós não devemos acumular estas coisas na vida. Amados irmãos, eu aprendo algo extraordinário quando Jesus diz isso, e ele menciona os motivos de nós não fazermos, gastarmos as nossas energias fazendo isso. É porque não há segurança nessa terra para aquilo que nós colocamos toda a nossa energia para conquistar. Não há segurança, porque o próprio Filho de Deus está dizendo isso. Não há segurança nessa terra para aquilo que nós adquirimos. E eu muito me alegro, amados irmãos, sabe por quê? Porque nesse texto eu aprendo uma lição. Os bens desta vida tendem a atrair o mal sobre si. Jesus não estava dizendo aqui que eu não posso ter bens. Ele não está dizendo isso. Jesus está dizendo que eu não posso colocar o meu coração nestas coisas. Porque, amados irmãos, nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver tantos homens que eram prósperos,
tantos homens que tinham bens e tinham riquezas. Um destes exemplos que eu gosto de mencionar é Jó. O capítulo 1 de Jó vai nos dizer no versículo 3 precisamente que Jó era um homem riquíssimo. Jó tinha muitos bens e a Bíblia vai o mencionar como um homem o maior do Oriente. Jó não pecava por ter o que tinha, porque ele tinha antes de tudo Deus. É tanto que quando o diabo, Deus permite que ele vá e toque na vida de Jó, nos bens de Jó, uma das primeiras coisas que você vai ver ele tocando é nos bens de Jó, arrebatando, tirando, matando, destruindo. E amados irmãos, nesse texto também eu aprendo uma lição. Nós somos observados. Nós somos observados por Deus, nós somos observados pelo diabo, nós somos observados pelas pessoas. O fato é que há inimigos, e na maioria das vezes as pessoas nos observam. E eu aprendo, amados irmãos, que nós não temos, as coisas não nos dão segurança. Eu partilhava com a irmã Marinha, se não me falha a memória, que eu dizia a ela que as portas de ferro que fecham a minha casa, ou que fecha a tua casa, ela não tem segurança para o homem mau. Eu dizia a ela, irmão, eu vejo como um papel que pode ser rasgado, até mesmo com o vento ou com a chuva. Eu dizia a ela naquele dia que a segurança para mim não estava nas coisas, mas ele estava em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus acampa o seu anjo ao redor dos que os temem e os guarda. Essa é a segurança que nós devemos querer na nossa vida. Essa é a nossa maior segurança, amados irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, e o versículo segundo do texto que nós lemos vai dizer assim, ele disse, não acumulem para vocês isso, mas ele vai dizer assim, mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus. No livro de Mateus, faz parte do Sermão do Monte, Jesus diz assim, fazei aos outros aquilo que quero que os homens os façam, porque esta é a lei e os profetas. Aí quando você vai ver a lei e os profetas, Deus através desta fonte de ensino, que é a sua palavra, ele vai dizer que nós devemos amar primeiramente a Deus com toda a nossa força, com o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Este é o primeiro mandamento. Jesus questionado, alguém perguntando qual seria o maior mandamento, ele vai dizer, e o segundo é que você ama o seu próximo como a si mesmo. Isso é juntar tesouros nos céus, meus amados. É você fazer o bem com aquilo que Deus já lhe proporcionou, e você entender que você é mordomo das coisas ou dos bens que você conquistou na vida. Então a lei manda, os profetas nos mandam cuidar do nosso próximo quando ele estiver precisando. E é dentro do Sermão do Monte, mesmo ainda aí, que Jesus está dizendo, se vocês querem que os homens façam isso a vocês, façam vocês também a eles. E quando Jesus faça vocês, quer dizer que você já tem da parte de Deus alguma bênção para você fazer, quando alguém estiver carente e necessitado do seu socorro. E amados irmãos, aí eu fui estudar a palavra de Deus, eu digo, como juntar tesouros nos céus? E vou pegar o auxílio aqui da minha Bíblia no celular, para que eu possa mencionar os textos, e por isso que eu pedi que aqueles que tivessem com suas Bíblias, mantenham elas abertas, por favor. E amados irmãos, veja, aí eu fui ver como juntar tesouros nos céus. No capítulo, se não me falha a memória, 19, que fala desse encontro de Jesus com Zaqueu, o publicano, o maioral dos publicanos, um homem muito rico. Aquele homem, quando ele tem um encontro com o Senhor, e que houve salvação naquele dia, Jesus disse que houve salvação naquele lá e naquela casa, um dos motivos é que ele disse, Senhor, hoje, Senhor, se defraudei alguém em alguma coisa, restituo 4 vezes mais. Pronto, quando esse homem disse isso, ele estava mencionando o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 22.
a partir do versículo 1. Ele era um observador da lei, mas ele não era um praticante. Ele tinha uma fonte de ensino que ele conhecia, mas ele não decidiu não viver. E ele viveu o quê? Passou a viver os seus fracassos e veio ter sucesso unicamente quando teve um encontro com Jesus. Este homem estava angariando riqueza nos céus. E, amados irmãos, os bens desta vida, eles nos trazem um perigo muito grande. Vou lhe dizer por quê. Jesus não estava dizendo que nós não poderíamos buscar realizar os nossos sonhos, construir aquilo que o nosso coração tem desejado de bom para nós e para a nossa família. Estava dizendo que eu não posso endeusar as coisas no meu coração, porque não pode haver divisão no meu coração em relação a Deus. Aí Jesus tem um encontro, amados irmãos, com um homem de posição. Está antecedido ao capítulo 19 de Lucas, no capítulo 18. Era um homem rico. E este homem chega para Jesus: o que eu vou fazer de bom para ganhar a vida eterna? Ele achando que deveria fazer alguma coisa, se esforçar para ganhar o reino de Deus. Havia uma ação, não, é de graça. Aí Jesus: guardas os mandamentos. Quais? Jesus menciona os mandamentos para ele. Mas eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. Jesus: te falta uma coisa. Vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro onde? Nos céus. Aquele jovem ficou tão triste, contristado, porque aquela palavra de Jesus foi muito dura para o coração dele. De fato, aquela palavra foi dura para o coração dele? Não. Duro era o coração dele, que não aceitava mais a palavra de Deus. Jesus convidou ele para ser discípulo. Imagine que coisa extraordinária. Jesus convidou aquele jovem para ser discípulo dele. Mas ele ficou triste porque ele era dono de muitos bens. E ele olhou para tudo aquilo que ele tinha e viu mais importante os seus bens e não a palavra de Deus. E eu perguntando a Deus: meu Deus, como eu devo juntar tesouros nos céus? E fui meditando na palavra de Deus. O Senhor me fez conhecer o livro de Timóteo. Depois a igreja pode meditar em casa sobre esses textos, que eu não vou, porque o tempo passa rápido demais. Mas o Senhor vai dizer no capítulo 6 de Timóteo, a partir do versículo 6 até o 10, do 17 ao 19, você vai ver que o Senhor dizendo que esta é a riqueza que eu devo adquirir, é fazendo o bem, é plantando o bem aqui nessa terra, e o Senhor irá nos recompensar pelo o bem que nós iremos praticar. Amém, amados irmãos? A segunda lição que eu aprendo nesse texto de hoje: a verdadeira riqueza é ter a boa mão de Deus sobre sua vida. A verdadeira riqueza é ter a boa mão de Deus sobre sua vida. Os textos que nós lemos, Jesus está nos convidando a confiar tão somente em Deus, deixar de lado toda a preocupação. Nós nos preocupamos porque nós somos humanos, nós somos mortais. Nós olhamos, vivendo hoje, olhando o dia de amanhã, nos preocupando com o dia de amanhã, que Jesus disse que o dia de amanhã trará o seu próprio mal. Mas nós somos humanos. Deus não se preocupa conosco, porque Deus é eterno, Ele conhece a eternidade. Ele tem interesse que nós estejamos bem. Ele manda Jesus para nos dizer isso, nos dá esses conselhos, que nós devemos colocar o nosso coração e a nossa confiança em Deus, tão somente em Deus, e nós seremos grandemente abençoados. Nós vamos ver a provisão de Deus, nós vamos ver o cuidado de Deus com relação à nossa saúde, com relação ao nosso mantimento, com relação ao nosso alimento, o nosso vestir, o nosso calçar, Ele providenciando, Ele mandando alguém para nos abençoar, Ele abrindo caminho, abrindo porta onde não tem porta, transformando situações para que você seja abençoado. Eu dizia para um irmão esses dias lá na frente da minha casa, ontem, eu dizia: se eu for para o deserto, as bênçãos do Senhor chegarão até mim lá, porque Ele diz que vai. Ele diz que as bênçãos deles irão até mim se eu for obediente.
Então eu preciso confiar em Deus. Eu preciso colocar o meu coração e a minha confiança em Deus. Sabendo que eu tenho que fazer a minha parte, porque Jesus não estava dizendo assim, olha, vocês sejam preguiçosos. Ele não estava dizendo isso não. Porque a minha parte eu tenho que fazer. E a parte que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer. Para que eu tenha uma colheita, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso preparar o roçado, eu preciso lançar a semente no solo, mas eu não posso fazer chover, mas Ele manda a chuva, fazer a minha parte. A minha parte nesse processo é confiar em Deus, é esperar em Deus, que tudo na hora certa e no momento determinado irá acontecer. E no momento em que acontecer, eu estarei dando glória a Deus, porque quando eu busco as coisas, construir ou realizá-las pela força do meu braço, eu acharei que eu que estou construindo, eu que estou fazendo, e não vou dar glória àquele que é detentor de toda glória. Então eu preciso depender de Deus, para que eu chegue num culto de terça-feira, chegue num culto de quinta-feira aqui e diga para a igreja, parece pequeno isso que eu estou contando para vocês, mas é grande da parte de Deus para comigo, porque foi Deus que fez, é Deus quem faz. Então, amados irmãos, se nessa noite o seu coração está arraigado às riquezas deste mundo, e Jesus vai comparar o nosso coração como um solo. Ele disse aqui no versículo 21, que onde estará o meu coração, ali estará o meu tesouro. No capítulo 13 de Mateus, quando fala da parábola do semeador, um dos solos, são 4 solos, mas um deles, a semente caiu entre os espinhos. Os espinhos é representado pela riqueza da vida, e ela veio a sufocar a palavra de Deus, que se tornou infrutífera. Então eu preciso fazer a minha parte no processo, porém eu devo esperar em Deus para que as coisas aconteçam, e eu sabendo que o que me chegou, a Bíblia diz que eu devo ser grato por aquilo que eu tenho. E se eu desejo alguma coisa além daquilo que eu tenho, e que não é pecado desejar, mas eu tenho que esperar que aconteça no momento de Deus. A 4ª lição, a 3ª lição, Deus é o suficiente e o único que pode nos fazer felizes. Deus é o único suficiente que pode nos fazer felizes. Não é o emprego, não é a família, não é o estudo, não, é Ele. É Ele. Adão achou com Eva que não seria, mas seria dono de algo maior do que eles pensavam ter. Não foi e não será na nossa vida. Então nós temos que entender que só Deus é Ele que pode nos fazer felizes. 4, investir a nossa vida em algo que não acaba é o nosso maior desafio. Investir a minha vida em algo que não acaba é o nosso maior desafio. É você fazer renúncias todos os dias pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, para que você viva. Até mesmo eu abrir a boca nessa noite e falar da maneira que eu estou falando, que Deus colocou no meu coração, eu possa atrair sobre mim, talvez pelos que nos ouvem, ou por alguém que esteja sentado aqui, atrair raiva daquilo que eu estou dizendo. Mas eu tenho que dizer, porque foi o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Então, é o nosso maior desafio, investir a nossa vida em algo que não acaba, que não termina aqui, e que está guardado para mim, e que ninguém toma, que foi Deus que prometeu, e é Ele que guarda para mim, e que guarda para você. 5, eu aprendo nesse texto aqui, não precisamos remendar a nossa vida, mas devemos trocá-la por uma nova. Como? Em Cristo Jesus. Eu não preciso emendar ou remendar a minha vida, a minha estrutura, os meus desejos. Eu preciso trocar tudo isso por uma vida nova, por uma vida em Cristo Jesus. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que eu necessito, aquilo que a igreja necessita vai ser acrescentada pelo Senhor. Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, para que ele esteja no meu coração. Se é a carta magna, a constituição do reino de Deus é o sermão do monte, então eu tenho que buscar ele para que eu viva. Não é algo físico, é algo espiritual, para que eu viva e desfrute das bênçãos do Rei Jesus. Sexta lição: quando Deus fala, quando o Senhor fala, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, dos lírios. E eu aprendo uma lição importante: toda a glória do homem não chama a atenção de Deus. Guarde isso, toda a glória do homem não chama a atenção de Deus. Mas sabe o que chama a atenção de Deus? O buscar Deus. Deus diz que olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum sensato que o busque. Isso chama a atenção de Deus, você buscando Deus, você de joelhos, dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para me levantar amanhã e eu ir trabalhar. Eu dependo do Senhor para respirar amanhã. Eu dependo do Senhor para estar aqui, Senhor, desse lado de cá. Eu dependo do Senhor, porque a glória deve ser dada a Ti. A glória deve ser dada ao Senhor. Então, nem Salomão, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, chamou a atenção de Deus como os lírios dos campos. Então, a glória humana, ela se desfaz, não chama a atenção de Deus. Mas o buscar a Deus e o seu reino chama a atenção de Deus. Por último, amados irmãos, cada pessoa tem um tesouro esperando por ela. Cada pessoa tem um tesouro esperando por ela. Esse tesouro é a palavra de Deus, é o convite de Jesus para a sua vida. Para você mudar a forma que você tem vivido, a forma que você imagina que irá viver e irá lhe fazer bem. Ele diz assim, que eu devo confiar nele, eu devo esperar nele em todo esse processo. Jesus não estava dizendo que eu seja ou que você seja preguiçosos, que deixe que as coisas cheguem com os braços cruzados. Não é assim não. Jesus, quando chamou pessoas para fazer parte do seu reino, ele chamou pessoas ocupadíssimas. Eu estive muito ocupado hoje ali, como eu estou só hoje, não estou com os amados irmãos, eu tinha que anotar, eu tinha que ferir a temperatura, eu tinha que colocar álcool nas mãos, eu tive que ir para o som, e tive que vir para cá. Eu estava ocupado, sabe com o quê? Com o reino de Deus. E sabe de uma verdade? A recompensa para nós, a recompensa para mim. Mas quando eu faço, eu não faço como mercenário. Eu faço como filho que pertence ao rei e ao reino, e sei que o Pai irá me abençoar por tudo aquilo que eu tenho feito. Eu tenho que esperar em Deus. Amém, igreja? O tempo já passou, meus amados. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, e que vocês possam guardar estas lições no coração de vocês, como o pastor ele gosta de mencionar, para que seja fixado. Eu também quero fazer isso nessa noite. Essas 7 lições que nós extraímos dentro desse texto. Os bens desta vida atraem o mal sobre si. Segundo, a verdadeira riqueza é ter a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Terceiro, Deus é o suficiente e o único que nos fará felizes. Quarto, investir a nossa vida em algo que não acaba é o nosso maior desafio. Quinto, não precisamos remendar a nossa vida, mas trocá-la por uma nova. Sexto, toda glória do homem não chama a atenção de Deus, mas o buscar Deus, sim. Sétimo e último, cada pessoa tem um tesouro esperando por ela. A palavra de Deus, para ser dado por Deus. Cada pessoa nessa vida tem um convite de Deus na sua vida. Amém, igreja? Eu espero que não irmão Anselmo, mas Deus tenha falado nessa noite
poderosamente com a igreja, porque Ele falou comigo, e eu sei que eu preciso amoldar a minha natureza, a segunda fonte de ensino, a primeira que é a sua santa palavra, a sua bendita palavra, porque se eu fizer isso, eu estarei acertando. E eu acertando, eu sei que o Pai estará comigo, eu sei que o Filho estará comigo, eu sei que o Espírito Santo estará comigo dirigindo os meus passos. Então não irei fracassar. Então eu preciso disso. Essa palavra foi, antes de tudo, para mim. E acredito. Não acredito em coincidência. Eu acredito em providência de Deus nessa noite, de cada irmão aqui está, e também aquelas pessoas que através dessa live ou desta transmissão ouviu essa mensagem, essa palavra de Deus. Louve a Deus porque foi no culto das senhoras que eu tive essa oportunidade de ministrar, essa palavra. Eu sei que é uma grande responsabilidade vir para cá, e ainda mais 8 dias. Eu sempre estava comentando com o irmão que para mim trazer uma meditação, eu considero que seja um bom tempo de estudo, mas eu sempre estudo a palavra de Deus como principal fonte de ensino, e Deus vai nos capacitar a cada passo da nossa vida. Amém? A irmã Ione me deu a oportunidade de finalizar o trabalho. Não, o pastor não deixou nenhum aviso, mas eu acredito que amanhã, né, irmã Inaldo, tem o programa da rádio, então os irmãos possam assistir. A oferta importou em R$ 37,95. Deus os abençoe, cada um de vocês que colaboraram, e aos irmãos que não puderam também, Deus os abençoe da mesma forma, para que numa outra oportunidade possa abençoar a igreja. Mas, meus amados, nessa noite eu quero fazer uma pergunta. Você que nessa noite ouviu a mensagem, que está aqui como ouvinte, e que essa palavra tocou o seu coração, e se você quiser fazer uma aliança com o Senhor, levante das suas mãos que nós iremos orar por você. Amém? Jesus é algo muito importante para que a gente possa ficar insistindo. Amém? Eu peço à igreja que se coloque de pé, e nós iremos orar nessa noite, finalizando esse trabalho, e que Deus possa